no Brasil, ou, né, os dois principais autores desse momento do barroco brasileiro. Um deles é o padre Antônio Vieira. Ele foi o padre Fábio de Melo do seu tempo, vamos dizer assim, tá? Bom, padre Antônio Vieira vem ao Brasil com a Companhia de Jesus e ele vem para fazer as pregações religiosas. Nas suas pregações, né, durante as suas missas, ele falava muito de ideias políticas e também na defesa do índio, contra a escravização do indígena, né? Já que a gente tinha uma população que acabava sendo a mais prejudicada pelo trabalho da colônia naquele momento. A grande sacada do padre Antônio Vieira foi, através do jogo de palavras, através do conceptismo, traduzir, de alguma maneira, o texto bíblico. Então, ele tirou as ideias, né, da Bíblia, os textos bíblicos, do pedestal em que ele era colocado pelos padres, de modo geral, pela igreja, e ele tentou trazer do jeito mais simples possível para os fiéis. E essa foi a grande sacada, foi isso que tornou o padre Antônio Vieira famosíssimo. As pessoas iam aos montes para as igrejas dele, passavam horas ouvindo ele falar, né? Ouvindo os sermões. E aí ele foi tão importante que ele foi conselheiro de Dom João VI. E aí a gente tem, nesse momento, um padre importantíssimo, não só por clarear as ideias bíblicas, né? Clarear o texto bíblico, como também por mediar conflitos. Muitas vezes ele conseguia amenizar problemas. E aí ele coloca o seguinte: Padre Antônio Vieira, ele é grande defensor, né, lutava contra a escravização do indígena, mas ele não falava nada contra a escravidão dos negros. Daí ele sempre dizer que os negros eles podiam estar, né, a favor do trabalho escravo, porque eles teriam uma vida após a morte que compensaria o sofrimento. Então, tipo, é como se eles pudessem continuar sendo escravizados porque eles teriam um lugar no céu garantido. Grosseiramente falando, era isso. Bom, dentro das obras, ele tem o Sermão da Sexagésima, que vai falar sobre a arte de pregar, vai falar sobre as dificuldades que os colegas padres têm de atrair fiéis para as suas igrejas. A gente tem o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as armas da Holanda, que vai falar contra a invasão holandesa. Sermão de Santo Antônio, né, que vai falar contra a escravidão dos indígenas. E o Sermão do Mandato, que vai falar sobre o amor a Deus, né, sobre o amor mítico, o amor que a gente tem que ter por Deus. Nos sermões, a gente tem inicialmente a proposição, né, também chamada de exórdio, que é quando o padre ele vai apresentar qual é a passagem bíblica que vai ser alvo da discussão da missa, né, da pregação da missa. É como se a gente estivesse lá na igreja, por exemplo, ele coloca assim, leitura da carta de não sei quem, leitura do evangelho segundo fulano, tá? Tem o introito, também chamado de exposição, que é quando ele vai apresentar como vai ser esse sermão, por onde ele vai começar, qual é o caminho que ele vai fazer dessa passagem bíblica. Depois tem a invocação, geralmente é Maria, a quem os padres recorrem para ajudá-los, né, para dar a iluminação de que eles precisam para pregar. Tem a parte da argumentação, né, depois da leitura da passagem bíblica, é desenvolvido o tema que a passagem bíblica trouxe, né, os padres vão falar sobre a condição do homem pecador no mundo. A gente tem depois a peroração ou a conclusão, que é o momento em que o padre vai dizer para as pessoas que elas devem amar a Deus
seguir o seu exemplo e corrigirem suas falhas, tá? Então, existe todo esse processo bonitinho que quem é católico visualiza direitinho isso na missa. O momento em que você faz a leitura da passagem bíblica, o momento em que o padre ele chega e vai conversar então com as pessoas sobre essa passagem bíblica, tá? Um dos mais importantes que a gente vai trabalhar hoje é o Sermão da Sexagésima, tá? Que ele vai receber esse nome por ter sido falado, por ter acontecido na penúltima semana da Quaresma, né? Antes da Páscoa. E ele vai girar em torno da parábola do semeador. É aquela que diz que a palavra de Deus é semente. E dentro desse texto, o que ele vai falar é que a palavra de Deus é semente, que ela precisa ter um terreno fértil para frutificar, para florescer, para crescer. Então, a partir dessa parábola, é que ele então vai discutir sobre o papel dos padres nas suas missas, né, no momento da pregação. E aí ele diz assim: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de haver o pregador com a doutrina, persuadindo, há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo, há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Supostas estas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristão, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa vossa. Dentro desse texto, ele começa o sermão dizendo que a palavra de Deus, ou seja, a igreja, ela só vai crescer dependendo de três fatores. Ela depende do fiel, ela depende do padre e ela também depende de Deus. E dentro desse sermão, ele vai falar que o fiel, ele vai ser a terra onde o padre deve jogar a semente de Deus. E aí ele fala que Deus, que esse fiel, ele não passa a acreditar em Deus porque tem alguma coisa acontecendo de errado. E aí ele fala, para que cada vez mais fiéis sejam evangelizados, para que mais fiéis continuem se mantendo firmes na fé católica, é preciso de três coisas: do padre, do fiel e de Deus. E aí no Sermão da Sexagésima ele tenta entender então por que as pessoas não estão indo para a igreja. E aí ele fala que para isso acontecer, precisa que o pregador, ou seja, que o padre, ele consiga convencer esse fiel a aceitar a palavra divina. O fiel precisa estar disposto a entender e a aceitar a palavra de Deus. E Deus precisa iluminar esses dois para que as coisas aconteçam, para que a magia aconteça. E aí, então, ele vai tentando dizer de quem é a culpa quando o fiel sai da igreja, quando ele desvirtua. E aí ele fala, bom, vamos falar de Deus então. E aí, então, ele vai conversando sobre Deus, vai falando, olha só, Deus é sempre perfeito. Então, se os fiéis não estão entendendo a palavra dele, não estão aceitando os ideais católicos, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem não está conseguindo fazer a palavra ser entendida pelo fiel. Então, automaticamente, o fiel também não tem culpa. Porque como é que ele vai acreditar numa coisa que ele não entende? Numa coisa que ele não consegue entender, não consegue ter percepção? Então,
O que ele diz é que a igreja, ela não cresce, a palavra de Deus não faz fruto por culpa única e exclusiva do padre. E por que o padre? Porque ele não está conseguindo fazer essa passagem, ele não está conseguindo fazer essa tradução entre aquilo que Deus espera e o seu fiel. Então, o sermão da sexagésima, ele vai falar, por meio da parábola do semeador, que a culpa da igreja estar perdendo fiéis é dela mesma. Porque, na época, os padres, eles ficavam muito acomodados, cada um na sua paróquia. E ao invés dos padres irem até o povo, eles ficavam esperando que o povo fosse até eles. E o padre Antônio Vieira, ele fazia o contrário. Ele estava sempre no meio do povo, ele estava sempre tentando facilitar o entendimento das pessoas. Então, daí ele ter sido um dos bambambãs da época dele, todo mundo correr para assistir às missas dele, porque ele falava de um jeito que as pessoas entendiam. E mais do que isso, ele tinha uma visão crítica da situação. Daí os sermões dele serem conceptistas, terem um jogo de ideias, beleza? Então, no sermão da sexagésima, ele tenta, de alguma maneira, mostrar para os pregadores de seu tempo que as pessoas estavam abandonando a igreja por culpa deles, porque eles estavam pregando de modo que não envolvia os fiéis, certo? Bom, passando de Padre Antônio Vieira, vamos a Gregório de Matos. Que se tem um cara do Barroco que vai aparecer na prova de vocês, é Gregório de Matos, popularmente conhecido como o Boca do Inferno. Gregório de Matos foi um dos poetas irreverentes desse momento e foi o primeiro a despertar na literatura brasileira uma ideia de nação. Não nação como a gente conhece, mas uma ideia de você valorizar aquilo que você tem original. Tá? Então, daí a gente tem no Barroco, com Gregório de Matos, as primeiras manifestações nacionais da nossa literatura. Tá? Por que ele era considerado boca do inferno? Porque ele se dispôs a denunciar a falta de moral da sociedade do seu tempo. Então, ele usava vocabulário de baixo calão, expressões coloquiais, expressões indígenas para criticar questões políticas, questões religiosas, principalmente. Não é que ele só tenha feito poesia criticando todo mundo, ele também fez poesia religiosa, mas ele era considerado boca do inferno, ou chamado de boca do inferno, porque ele não se calava diante daquilo que ele via como falsidade, daquilo que ele via como hipocrisia dentro da sociedade. Beleza? Bom, ele escreveu textos amorosos, filosóficos, religiosos e satíricos. Dentro da poesia amorosa, a gente sempre vai ter uma mulher idealizada, uma mulher que nunca vai poder estar com o homem. Por que isso? Porque a mulher ela é vista aqui como a personificação do pecado. A mulher é um elemento que vai desvirtuar o homem do caminho divino. Então, daí a gente ter nesse momento um medo do amor, porque o medo pode representar a perdição de um eu lírico, pode significar a perdição de alguém. Dentro da poesia filosófica, a grande sacada é o carpe diem. A gente tem nesse momento um desconcerto do mundo, né? Frustrações humanas que vão acabar recaindo sobre a consciência da transitoriedade da vida. E daí, então, a gente tem sempre que aproveitar, que curtir o momento. Temos ainda a lírica religiosa, que a gente vai falar do amor a Deus, a gente vai falar da culpa, do arrependimento, do pecado. A gente vai ter um texto em que a gente vai ter um eu lírico preocupado com a salvação da alma. E tem ainda a poesia satírica, que é essa em que a gente vai criticar
Vamos criticar o quê? Vamos criticar a igreja, vamos criticar a sociedade, vamos criticar as relações humanas, vamos ser irônicos, vamos trazer para dentro dos textos a nossa realidade também de alguma maneira, tá? E aqui a gente tem, inclusive, nesse momento, né, numa crítica, muitas vezes até à própria igreja, feita com poemas irônicos e até eróticos, beleza? Vamos começar com a poesia religiosa. Vamos lá, poesia religiosa. O poeta na última hora da sua vida. Meu Deus, que estás pendente em madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante e firme. Firme inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei, neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui a temática religiosa claramente, né? Ele já começa, ó, conversando com Deus. E aí ele está dizendo, ó, Deus que estás pendente madeira, ou seja, falando de Deus crucificado, em cuja lei protesto de viver, ou seja, ele não quer seguir sempre a lei divina, mas ele vai morrer nessa lei divina como? Animoso, constante, firme inteiro, ou seja, ele se entrega a Deus. Então ele reconhece que ele precisa de Deus na hora da morte. Como é que eu sei que é a hora da morte? Ele diz lá, ó, neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. A vida anoitecer é uma metáfora para a morte. Então, na hora da morte, esse olírico recorre a Deus para conseguir a salvação. E aí, ele diz que é nessa hora que ele vai ver a brandura desse pai. E aí ele se confessa. Quando a gente chega nos 2/3 desse poema, ele faz uma confissão. Muito grande é vosso amor e meu delito. Ou seja, o meu pecado é muito grande, mas o seu amor também. Por isso, pode ter fim o meu pecado, mas não o seu amor. Então, ele joga com Deus para poder dizer o seguinte: olha só, você é tão grandioso que você pode me perdoar, que você conseguiria dar fim a esse meu sofrimento, né? Dar fim a essa indecisão ou a essa insegurança com relação ao lugar que se vai ter no céu. E é esta razão, né, o fato de Deus ter um amor infinito, que me obriga a confiar que, por mais que confie neste conflito, espere em vosso amor de me salvar. Ou seja, ele sabe que a salvação ela é certa, ou pelo menos ele espera que seja certa. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Por isso que ele espera se salvar. Beleza? Então aí a gente tem poesia religiosa. Na poesia religiosa a gente sempre tem um homem que se coloca pecador e reconhece a grandiosidade de Deus e a sua pequenez para então pedir perdão e conseguir um lugar no céu. Poesia satírica. Essa é uma das grandes sacadas do Gregório de Matos. Olha só. A coisa como ver um paiaiá, muito prezado de ser caramuru, descendente de sangue de tatu, cujo torpe idioma é cobepá. A linha feminina é carimá, moqueca, pititinga, caruru, mingau de puba e vinho de caju, pisdo num pilão de piraguá. A masculina é um aricobé, cuja filha Cobé, um branco paí, dormiu no promontório de Passé. O branco era um marau que veio aqui. Ela era uma índia da maré. Cobepá,
Aricobé, Cobé, Paí. A gente tem um texto que ele já vai pensar um pouquinho na ideia de nativismo. Por quê? Quando esse texto começa a usar expressões indígenas, o que a gente tem aqui é a valorização pela primeira vez de elementos brasileiros, tá? E aí a gente tem um texto em que ele vai falar da relação entre o indígena e o europeu. Daí a gente colocar aqui, ó, que o europeu ele veio para cá e ele é desprezível, né? O branco era um maral, ou seja, o branco veio aqui apenas para poder usar do indígena, abusar do indígena. Então, daí a gente ter um texto que ele vai criticar principalmente as relações entre índios e brancos, e mais do que isso, ele vai também criticar a mestiçagem, o fato do europeu se envolver com o indígena, tá? Então, a gente tem aqui, né, a ideia da mestiçagem, porque a gente tem uma mulher indígena se envolvendo com um cara branco, né, com um cara europeu, e aí mostrar como isso aconteceu, tá? Daí dizer que isso foi ruim. Como é que eu sei que isso foi ruim? Quando ele chega lá no final do texto e ele fala que o branco ele é desprezível, que o branco não é bom, certo? Então a gente tem aí uma crítica à mestiçagem, às relações humanas. Eu tenho um outro texto aqui para a gente falar da poesia satírica do Gregório de Matos. Necessidades forçosas da natureza humana. Descarto-me da tronga que me chupa. Corro por um conchego todo mapa. O ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa a via que o desuso às vezes tapa. Topo-a, topando-a todo, o bolo rapa, que as cartas lhe dão sempre com chalupa. Que hei de fazer se sou de boa cepa, e na hora de ver repleta a tripa, darei por queimo vase toda a Europa. Amigo, quem se alimpa da carepa, ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz da mão sua cachopa. Bom, esse texto, embora não pareça, ele é um texto que vai trazer a parte da eroticidade. Ele traz o erotismo para dentro do nosso texto. E ele vai falar sobre as relações sexuais, principalmente nos conventos, né, das freiras que se dizem entregues a Deus, mas que se deitam com homens. Então, vamos à interpretação. Olha só. Descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo o mapa. Ou seja, ele acabou de se desfazer de uma prostituta que estava com ele e já está olhando outras. E aí ele diz: o ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Ou seja, ele está falando aqui, ó, de como ele é quando ele está com essa mulher. Então ele fala que uma tira toda a roupa dele e a outra o arranha. Isso ele está tratando de uma prostituta, quando ele se envolve com uma prostituta. Embaixo. Busco uma freira que me desentupa a via que o desuso às vezes tapa. Topo-a, topando-a toda o bolo rapa, que as cartas lhe dão sempre com chalupa. O que ele quer? Bom, se ele não consegue uma prostituta, então ele quer uma freira. Ele quer uma freira que consiga desentupir a via que o desuso às vezes tapa. Ou seja, ele quer uma freira, então, já que se ele não arrumar uma prostituta, ele quer uma freira que tire ele da abstinência sexual. Uma freira que dê satisfação sexual, tá? E aí, o que ele fala? Que hei de fazer se sou de boa cepa e na hora de ver repleta a tripa,
darei por queimo vaso toda a Europa. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu tenho dinheiro, então eu posso pagar. Daí ele dá a Europa para todo mundo que o aliviar sexualmente. Então, ele é um nobre que está se relacionando, inclusive, com uma freira, para se satisfazer. E aí ele termina o texto dando um conselho. Amigo, quem se alimpa da carepa ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz da mão sua cachopa. Ou seja, se você, na hora de se satisfazer, não conseguir mulher nenhuma, não tem problema. Então você vai se masturbar. Então, o que a gente tem dentro desse texto? Ele fala sobre ele denuncia, né? As mulheres que se prostituem, ele fala delas. Ele fala das freiras que, embora estejam dentro da igreja, elas se dão ao prazer sexual. Ele fala que ele consegue tudo o que ele quiser porque ele é rico. Então, ele critica comportamentos da nobreza através desse texto, principalmente em se tratando de questões sexuais. Daí, o Gregório de Matos, ele ter sido um cara muito mal visto na época dele, porque ele não tinha papas na língua. A gente tem um texto, né, que para o nosso português atual é difícil de entender, mas que conforme a gente vai lendo, a gente vai traduzindo as palavras, vai pegando o significado, a gente vê que para a época isso seria um absurdo. As pessoas até hoje têm problemas para lidar com questões sexuais. Imagina na época, imagina lá no século XVI, em que a gente não podia, tinha todo um pudor, tinha toda uma questão que envolvia esse tipo de relação. Então, ele estava, sim, muito à frente da sua época, e isso era mal visto pela maioria das pessoas. Certo? Além da lírica, da poesia satírica, também tem a amorosa. Na poesia amorosa, a mulher sempre é chamada de Ângela. Ela é sempre o anjo. Daí a gente mostrar que o que existe aqui, na real, é um distanciamento entre o eu lírico e a sua mulher amada. Beleza? Daí a gente ter um amor que ele é idealizado. Então a gente tem uma mulher que ela incita o desejo, ou seja, o homem ele quer estar com ela. Porém, ele tem medo dessa concretização, porque se ele fica com a mulher, se ele se encontra com ela, ele já sabe qual é o lugar que vai pertencer a ele. Ou seja, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Mas ele quer a salvação da alma. Bora lá. A mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. E quem, senão em vós, se uniformar? Quem vira uma tal flor que não a cortara de ver de pé, da rama florescente, e que um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Desculpa, está escrito errado. Se pois como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e a minha guarda. Livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos, que me tentam e não me guardam. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, um poema que ele chama a mulher o tempo todo de anjo ou de angélica, ou seja, ele já mostra um distanciamento dela. Mas essa mulher, ela, por ser anjo, é chamada sempre de divina, né? Mas essa mulher incita o desejo. Por quê? Ela é tão bonita, ela é tão formosa, que, tal como uma flor bonita, a gente tem vontade de pegar. Então, a gente também quer esse anjo para a gente. Mas, se eu desejo essa mulher, né? Se essa mulher realmente é o anjo, então ela deveria me guardar. Porém, ao invés de me livrar
desses azares diabólicos, ou seja, ao invés de me livrar do inferno, essa mulher é um anjo que tenta, mas não guarda. Ou seja, o fato de eu ver essa mulher, de eu desejar essa mulher, vai fazer com que eu vá para o inferno e não para o céu. Daí a mulher vai me tentar, mas não vai me guardar, não vai me proteger da perdição. Beleza? Então, o que ele diz? Existe aqui uma contraposição. Se a mulher é anjo, ela tem que cuidar. Mas se ela seduz, então ela causa perdição. Beleza? Aqui é só um exemplo.